Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Primeiro vou pedir desculpa a vocês em nome do Rafael Felipe, que teve um problema pessoal aí, familiar, que não pôde comparecer. E a gente vai falar hoje no Quintas de TI, agradecendo de novo o convite aí dos idealizadores do evento, o Eduardo Sena e o Guiroto, o Érica Albuquerque, a galera toda que está aí junto no Quintas de TI. A gente vai falar hoje do recurso do Azure, do Remote App. Aí o nome Azure, aí cada um, o nome os americanos falam de Azure, aí a gente aqui no Brasil está chamando de Azure mesmo, vocês podem chamar como preferirem. Vamos ver aqui, então vamos começar? Apesar desse slide, eles são os que nós usamos nas palestras oficiais da Microsoft, inclusive no MVP que a gente usou, apesar de ele estar em inglês, mas eu vou conversar com vocês aqui, a gente não tem nenhum problema. Então aqui nesse slide a gente está falando dos desafios de hoje. Um dos grandes desafios da área de TI é fazer a entrega das aplicações nas múltiplas plataformas. Nós temos hoje uma tendência do mercado hoje, né, de você levar essa sigla aí, né, Bring Your Own Device, que é ou seja, você trazer o seu próprio device para a empresa. Várias empresas já estão, inclusive, estimulando isso. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela, em vez de me dar um notebook, ela me deu dinheiro para comprar um notebook para mim, sendo o meu notebook, e eu levo ele para a empresa. Em troca, ela ajuda a pagar. E o celular, ela não me dá um celular, ela me reembolsa, me dá uma verba para eu gastar usando o meu próprio aparelho. E isso está sendo muito comum hoje em dia. Tem grandes corporações onde se estimula o próprio usuário levar o celular, né, o iPad dele que seja, conectar na rede da empresa e ter acesso ao e-mail corporativo. Então, antigamente tinha uma mentalidade diferente. Isso aqui é da empresa, só usa quem tem o celular da empresa, etc. Hoje em dia, essa tendência de você levar o seu próprio aparelho para a empresa e está trazendo esse desafio para a área para a nossa área de TI, né? Que é como é que você vai trabalhar com e gerenciar esse monte de devices que não são da empresa, mas tem que ter você vai ter que distribuir as aplicações em cima dele, com a segurança, etc., que a compliance da empresa exige. Outra coisa que é responder aos requerimentos dinâmicos de TI, né? Ou seja, nós temos um problema de trabalhadores temporários, uma demanda sazonal, terceiros dentro da empresa. Então você tem um consultor lá que está dentro da sua empresa, que vai acessar os recursos da sua empresa, mas está com, por exemplo, o equipamento da empresa dele. Você tem, por exemplo, uma demanda de distribuição de aplicativo rápida, por exemplo, quando você tem uma aquisição, uma empresa se funde com outra. Uma empresa comprada, eu particularmente passei por várias fusões de empresa, eu estava numa empresa, a empresa foi comprada por outra. No meu histórico, eu só estive do lado da empresa que foi comprada. Eu sei quando a empresa compra outra, o outro lado como é que só tem do lado que foi comprado, né? Mas, de qualquer forma, você precisa é um desafio para a equipe de TI essas aquisições, esses merges de empresa aí. Outra coisa é a redução de custo de infraestrutura. Hoje, existe um desafio que é contábil, né? O que é um CAPEX e um OPEX? A gente está falando aqui de despesas operacionais e despesas de investimentos, né? Então, na hora que você, por exemplo, você compra uma infraestrutura, você compra uma licença, você está onerando a empresa, aumentando o capital dela, aumentando o ativo dela. E quando você paga um serviço, né? Por exemplo, em vez de você comprar um servidor, você aluga um serviço de infraestrutura,
você deixa de aumentar o patrimônio da empresa para você gerar uma despesa de gasto. Isso contabilmente pode ter uma vantagem na empresa dependendo de como ela é tributada. Então, em vez de você pagar imposto por você ter aumentado os seus bens, você está diminuindo o seu imposto de renda porque você está tendo uma despesa, porque você, em vez de estar adquirindo, você está alugando. Né? Então, existe uma tendência hoje de você mover os investimentos para gastos operacionais. Dependendo da empresa, isso é uma vantagem contábil. Né? Outro desafio que nós temos é as aplicações legadas. Não se enganem, nós temos no mercado muita coisa legada rodando. Tem empresa grande, gigante, que está ainda com plataforma antiga, que tem software que só roda. O Paulo Santana não está aqui hoje, mas ele pode citar casos aqui de empresas grandes que rodam, tem coisa que roda em cima de IP. Que agora conseguiram até virtualizar lá, mas antigamente rodava até na máquina física. E a outra coisa é proteger, outro desafio, né, do dia a dia nosso, né, é proteger os recursos corporativos, né, e assegurar a conformidade, o compliance da empresa com as normas que ela tem que seguir. Aqui vamos passar rapidamente aqui como é que evoluiu essa parte de virtualização, soluções de virtualização de desktop principalmente. Então, quando a gente começou há um tempo atrás a fazer a computação baseada em sessão, como é que a gente fazia? A gente pegava um servidor, criava lá antigamente tinha o nome de Terminal Service, né, que hoje a gente chama de RDS, que é o Remote Desktop Service. Mas basicamente é o seguinte, você cria uma sessão dentro do servidor, aí você, através de uma estação, acessa essa sessão, e todos os recursos que você está usando estão na sua máquina, estão no servidor. Então, isso é uma computação baseada em sessão. Depois eu fui evoluindo, né, para você ter dentro desse servidor, não só os programas que você usa, mas ter todo o seu desktop virtualizado dentro desse servidor. Então, você teria uma máquina diskless, às vezes, até, e você conectava nessa sessão virtual, e uma sessão que pode ser, inclusive, quem quiser estudar essa parte de desktop virtual, muito interessante, uma sessão que é criada na hora. Chega um funcionário e não tem computador, ele vai conectar, ele não tem um computador dentro da sua empresa, no domínio nem nada, não vai conectar numa estação que vai ser gerado para ele aquela imagem na hora, com todos os aplicativos da empresa ali dentro, no domínio, já estão certinho para ele poder usar. Né? Então, com isso, a gente já tem uma outra evolução. Só que essas duas tecnologias, a gente está falando que elas são on-premise, ou seja, elas são físicas dentro da empresa. Essas soluções elas são hospedadas, vamos dizer assim, dentro da empresa. Então, a gente chama de on-premise, ele está dentro da sua empresa. Quando a gente vai falar de nuvem agora, especialmente de Azure, né, a gente está falando da Microsoft, nós temos uma outra solução, que é para fazer o que a gente fazia aqui nessa computação baseada em sessão. A gente contrata um servidor na nuvem, cria uma sessão de desktop remoto lá dentro, uma sessão, e acessa essa sessão. Ou seja, é a mesma coisa que a gente faria no on-prime, só que a gente está usando um servidor na nuvem, né? Que a gente está usando o RDS no IaaS, que é a infraestrutura como serviço. Ou seja, eu estou comprando um serviço no computador e dentro dele eu estou criando uma sessão de desktop remoto e estou acessando essa sessão, só que em vez de estar dentro da minha empresa, está na nuvem. Aí tudo bem. E agora o que a gente vai falar hoje, que é o Remote App, que é você utilizar o serviço de publicação do aplicativo que a Microsoft está criando agora para a gente. Inclusive, só um dado, hoje está sendo inaugurado oficialmente, até então a gente está usando a versão preview, né? Inclusive a minha versão é preview, mas hoje ela está saindo oficialmente para comprar. Inclusive até ontem não era nem cobrado esse serviço,
de quem estava usando, porque ele estava em preview e a própria Microsoft estava estudando como é que isso ia ser cobrado. Então, a Microsoft ela vai te fornecer toda a estrutura para você publicar o seu aplicativo, você também vai acessar o seu aplicativo que vai estar na nuvem. Então, e depois eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso, as formas que a gente fazer isso. Mas a ideia, então, é o seguinte, aqui nessa RDS no IAS, né, significa o seguinte, que você colocou um servidor lá, a Microsoft cuida da estrutura física onde esse servidor está, mas esse servidor quem cuida é você tem que atualizar, tem que fazer tudo. No Remote Application, não, você simplesmente publica o seu aplicativo e toda a camada de trás a Microsoft é que cuida. Você não tem acesso ao servidor, vamos dizer assim, que está publicando o aplicativo. Você coloca o seu aplicativo, publica e acessa o aplicativo e paga pela conexão a esse aplicativo. É um conceito diferente. Então, foi já o que eu falei, só oficializando aqui no PPT, que ele combina a experiência que você teve no RDS com o fato de ele estar com a escalabilidade também, né? De estar usando o Azure. Então aqui um resumo, a gente vai mostrar isso na prática aqui, né? Você vai publicar as suas aplicações na plataforma do Azure, vai acessar através de vários sistemas operacionais, vários devices. Você vai poder usar alguns recursos, como o Remote Effects, todos os recursos que você tem no RDS, você teria também. A sua aplicação vai ter acesso a essa tecnologia também, usando esse serviço de Remote Desktop. Você pode escalar isso sem uma despesa de capital grande, ou seja, se hoje eu tenho 10 usuários numa aplicação, amanhã se tiver 1000, eu posso escalar isso dentro do Azure sem precisar comprar coisas, né? Aumentando só a escala de uso do meu celular. Aí eu tenho a flexibilidade de opções de deployment disso. Eu vou explicar, as formas que a gente tem de fazer a distribuição disso, várias formas, uma delas a gente vai mostrar aqui hoje. Nós temos duas formas, basicamente, de fazer o deploy dessa solução. Nós temos a forma de nuvem e a forma híbrida. O que nós vamos demonstrar hoje é a forma de nuvem. A gente vai usar vamos criar uma sessão na nuvem, nós vamos usar uma imagem de aplicativos já pronta, que a Microsoft deixa uma de exemplo lá, né, onde ela faz a manutenção automática. E você pode ter um logon nessas aplicações de várias formas, através de um invite, eu vou mostrar aqui, você vai fazer um invite com a pessoa através do e-mail dela, ela vai poder acessar essa aplicação. Você pode conectar a sua conta do Azure com credenciais federadas em cima do Active Directory do Azure, ou seja, você pode usar as mesmas credenciais que você usa, né, no Azure lá. E a outra forma é a parte de deployment híbrida, que exige um environment mais complexo para demonstrar, a gente vai conseguir demonstrar aqui hoje. Mas é quando você liga a sua rede no Azure, ou seja, você faz uma VPN entre a sua rede e o Azure passa a ser uma extensão da sua rede, e você usa o Remote Desktop no Azure, mas com conexões dentro da sua rede. Então, por exemplo, você publica lá um aplicativo, onde o banco de dados desse aplicativo está dentro da sua rede on-premise. Então, ou seja, ele vai usar uma VPN para acessar dados para poder o aplicativo funcionar publicado pelo Azure. Então, é um cenário, vamos dizer assim, um pouco mais complexo. Então, vamos... Aqui são as várias vantagens, só explicando internamente o que acontece, você vai ter aqui uma sessão baseada no 2012 R2, com escalabilidade dinâmica, uma presença global, como eu falei antes, a fidelidade com RTP, usando todos os recursos
são mantidas nesse tipo de solução, né? A segurança de WAN, com criptografia, etc. E o que é interessante, né? Você tem clients para Windows, Mac, iOS e Android. Você praticamente abrange todas as plataformas móveis hoje no mercado, assim, né? Então aqui a gente vai depois passar para a prática, né, que é mais interessante, mas basicamente aqui está um desenho como é que isso funcionaria. Então aqui eu tenho uns servidores, né, sessões, onde você colocaria a sua imagem com seus aplicativos publicados e o serviço de publicação da Microsoft, através do protocolo de RDP, o seu cliente, né, o seu cliente, através de vários dispositivos, consegue acessar. Inclusive, ele tem quando ele acessa uma sessão, ele cria uma sessão lá de 50 GB para o usuário para você trabalhar. Então, você tem aqui várias formas de autenticação. Uma delas que a gente vai usar hoje é usando uma conta Microsoft, que é uma conta do Live. Qualquer conta do Live você pode mandar e-mail, ou você vai usar uma conta do Active Directory que pode estar sincronizado com o seu Active Directory da empresa. Então você pode, por exemplo, sincronizar aqui o andré@empresa.com, vai poder autenticar para poder usar os aplicativos que estão sendo publicados aqui. Uma das formas de autenticação. Então vamos fazer uma demo aqui. Deixa eu mostrar aqui. Eu sempre apoio aqui nesse compartilhamento aqui. Vocês conseguem ver aí? Um momentinho, por favor. Essa aqui é a tela do Azure. Tem aqui nas várias opções, né, que o Azure nos dá, de criar máquina virtual, de criar servidor, etc. E tem um ícone novo aqui, que é o Remote App, aonde eu crio, eu tenho dois criados aqui, que ele demora um pouquinho para criar, já tem dois prontos aqui, mas vamos mostrar como é que eu crio um novo. Então, serviço do Remote App, utilizando aqui, ó, que o meu teste vai acabar 10 de janeiro, né, que era o usuário beta teste aqui, né, do preview. Aí eu vou criar um novo, aí ele me pergunta, né, se é criação rápida, uma criação com VPN, que é basicamente aquelas duas opções que eu falei com vocês, que é criar na nuvem ou criar usando a conexão com a sua rede on-prem. Vou fazer uma criação rápida aqui. Está aqui o nome. Vou colocar aqui Quinta GTI. RAPP. Qual é a região que você quer hospedar qual é a região do Azure que você quer hospedar para serviço? Agora você já tem aqui no Brasil, né? Quando eu estava fazendo o último webcast que eu fiz, eu não tinha essa opção de Brasil aqui. Agora já tem um plano de cobrança, né? Então tinha também aqui, se você tem uma interrogaçãozinha aqui para explicar o que é cada plano desse, em termos de... E aqui as imagens de modelo. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, um Office 2013 Trial, que ele já me dá essa imagem, ou seja, essa imagem de modelo uma seção pré-configurada com o Office disponível para ser publicado. E vamos criar aqui a coleção. Aí ele avisou aqui que é o limite de 2 conexões, né? Que eu já estou usando aqui, ok? Mas assim, o processo de criação é exatamente esse.
e ele vem aqui e vai criar, e vai aparecer aqui nesse meu menu. Aí, se ele deixar, se eu fazer essa terceira, ele cria só mais um aqui. Então, aqui, com essa sessão criada, o que eu posso fazer? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Vamos clicar aqui nessa seção aqui que eu criei. Então, eu tenho aqui, ó, eu já publiquei alguns programas, já configurei acesso ao usuário. E aqui eu tenho uma URL onde eu faço o download do cliente para acessar esses camaradas que estão sendo publicados. Né? Vamos voltar aqui. Vamos ver aqui as coleções aqui. Aqui é o URL client. Tá vendo? Aqui eu não estou usando o VPN. Okay? Aqui as imagens de modelo. E aqui, ó, o que acontece? Aqui você pode, aqui no exemplo que a gente vai fazer, que a gente vai estar usando, já existe a imagem pronta, igual eu escolhi lá naquele exemplo. Então, eu quero a imagem pronta do Office 2013 e tal. Só que eu posso carregar minha própria imagem. Como é que eu faço isso? Aí, para fazer isso, é o seguinte, eu quero subir a minha imagem com meus aplicativos lá da minha empresa. Eu tenho que criar um servidor 2012 R2, instalar o RDS, colocar as aplicações, publicar as aplicações, criar a imagem. Aí eu dou um sysprep, para quem não conhece a imagem, que é um comando que deixa o Windows preparado para ser clonado, a imagem dele, crio o VHD, e eu tenho que subir o VHD aqui. Infelizmente, tá, galera? Eu não consigo chegar aqui, ó, vou carregar aqui o VHD, né? Quando eu entrei na primeira vez nessa tela, o que eu estava esperando? Eu estava esperando quando eu chegasse aqui, nesse carregar, eu dar um nome aqui, falar onde que ela vai ser hospedada. Aí ele vai avançar aqui e tal. Aí, ó, na minha cabeça, o que eu achei que aconteceria aqui? Ele daria assim, não tem igual quando você faz o upload de arquivo nesses programinhas de web, que ele fala assim, clica aqui para você procurar o arquivo, ele abriria o Explorer, né? Eu ia lá, clicava no meu VHD que já está clonado lá, com a imagenzinha pronta, com os aplicativos já publicados, e subia, mas ele não faz isso, né? Você tem que baixar aqui, ó, o PowerShell para Azure, ele vai te fornecer um script, aqui, obter o script, e aí quando você executa esse script nesse PowerShell, esse script você executa esse script apontando para a sua imagem e você consegue subir essa imagem pré-gravada. Então, é por isso que o efeito de demo, a gente usou uma imagem padrão da Microsoft, né, que já está lá para a gente poder fazer a demonstração aqui. Mas, vamos dizer assim, no ambiente de produção você pode gerar a sua própria imagem para subir os aplicativos da sua própria empresa e publicar através do Multi. Ok, bom, então se eu estou com esse cara publicado, como é que eu acesso, né, como é que eu acesso o que essa minha sessão de Remote App está me oferecendo, né? Então, primeiro é o seguinte, como a imagem já está lá, né, já está criada, eu tenho algumas opções aqui, por exemplo. Né? Primeiro, quem vai acessar esses aplicativos. Então, aqui no acesso do usuário, é onde eu controlo quem vai acessar essas sessões. Né? Então, eu tenho aqui eu posso
criar usuários aqui e mandar, eu através do e-mail, né? Eu criei algumas aqui, inclusive o Rafael não está aqui. Eu posso criar aqui o usuário através do e-mail, né? E quando ele entrar no o cliente do Remote App, ele vai conseguir, quando ele colocar o e-mail dele, ele vai fazer a autenticação. Essa aqui tem que ser uma conta que seja cadastrada no Live, né? Se você não tiver federação com o seu AD. E aí ele vai com a senha dele, ele vai olhar esse invite e vai conseguir acessar esses aplicativos que são publicados aqui. Agora, nessa imagem que eu estou usando, o que eu posso publicar? Então está aqui, ó. Eu tenho um Word, um Visio, um Project, eu praticamente publiquei tudo que tinha aqui. Então eu posso aqui publicar outras coisas, né? Ou, por exemplo, posso cancelar a publicação. Então, por exemplo, se eu não quiser publicar a calculadora, eu venho aqui, tem um item aqui embaixo, ó, cancelar a publicação, aí eu simplesmente ela deixa de ficar disponível para o meu cliente. Agora, vamos agora do lado do cliente, você fez esse trabalho aqui, agora o seu usuário precisa acessar essa publicação. Então tem um cliente que você baixa, né? Inclusive, se você voltar aqui, ele mostra aonde que você baixa. Eu já baixei aqui, já instalei, já me autentiquei nele. Aqui, ó. Tem aqui o clientezinho, o Remote App, Azure, tá? Eu já baixei, agora eu vou mostrar, vou compartilhar com vocês aqui. Agora que eu me perco aqui, eu tenho que fechar esse cara e abrir outro. Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso aí. Ah, tá. Compartilhar. Programa. Bom, é isso aí. Aí quando eu uso o Flash, vai me aparecer esse camarada aqui, ó. Todas aquelas aplicações que eu publiquei, elas aparecem aqui. Eu posso dar um refresh aqui, que aí algumas novas que eu tirei, eu coloquei, elas vão aparecer. Então, é aquela história. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, e chamar esse camarada aqui, ó, Paint, ele vai me abrir, ó, o details aqui. Ele vai pedir a minha senha, porque o que eu falei, eu tenho que me autenticar, né? E ele vai abrir essa aplicação para mim. Está processando lá. Tá vendo? Aí isso aí o seu usuário não vai ver, né? Ele está abrindo uma seleção lá dentro, tá vendo? Do R2. Tá pegando as aplicações que são publicadas e vai mostrar para mim aqui. Está aqui, não sei como. Aí, tá vendo? O meu byte, quer dizer, o usuário está usando, achando que está na tela dele. Só que ele está tudo remoto. Está lá no Azure, está sendo processado lá no servidor da Microsoft. Então, só um detalhe. Então, quando eu venho aqui, ó, e der um save aqui, por exemplo, essa seção que eu estou olhando aqui é uma seção lá do Azure, não é
a não ser que você esteja numa VPN que você consiga do Edge enxergar a sua rede, você conseguiria salvar dentro da sua rede. Então, poxa, então como é que, se eu usar um aplicativo, aonde que eu salvo lá? Existe uma integração com o OneDrive, né, o antigo SkyDrive. Então você já pode, na maioria dos aplicativos que estão publicados, eu estou abrindo o Paint, mas por exemplo, só abrir qualquer um do Office lá, um Project, um Word, você já salva dentro do OneDrive, ou o antigo SkyDrive. Então você consegue fazer as interações com os arquivos sem a VPN, utilizando o serviço de nuvem do SkyDrive, que já está associado a essa conta que você deu o logon aqui. Já vai dentro do SkyDrive lá. Então, com isso eu consigo, por exemplo, executar aplicações x86 aqui, né, no caso, aplicações que teoricamente só rodariam no Windows, eu posso rodar praticamente em qualquer aplicativo. Né? Então eu posso, por exemplo, chamar o Visio, o Word, por exemplo, chamar o Word aqui. A internet daqui está parecida com a internet do... Aqui, ó, se você clicar nesses detalhes aqui, você vai ver ele praticamente se logando na máquina. Okay? Tá vendo aqui o Word, por exemplo? Ó, ele já está com acesso ao OneDrive. Então, por exemplo, no meu caso, especificamente, eu quando uso meu Surface CRT, que ele não tem Project, por exemplo. Então, eu posso usar o Project assim e o meu OneDrive ele é sincronizado com o meu HD. Então, tudo que eu gravo no meu HD na pastinha OneDrive é sincronizado com a nuvem. Então, quando eu uso um Remote App, por exemplo, ele já bate no meu OneDrive. Nesse OneDrive aqui eu já tenho acesso aos meus arquivos dos Project, por exemplo. Então, eu posso, independente da plataforma que eu estiver usando, se eu tiver acesso ao Remote App, como ele tem acesso ao OneDrive, eu já consigo acessar os meus documentos. Vou fechar aqui. Então, vamos ver uma outra coisa legal aqui. Eu ia aqui, se eu for seguir a ordem ao pé da letra, eu voltaria para o PT, mas já que a gente já está na demonstração, vamos ver uma outra forma de deploy aqui. Vamos ver uma outra forma aqui de deploy. Eu vou compartilhar aqui um programa. Esse cara aqui, ó. Aqui eu estou compartilhando com vocês. Compartilhando com vocês aqui a tela do meu celular. Só peço perdão pelo delay que tem dessa ferramenta que captura a tela do celular. Aqui, ó, esses quatro WhatsApp aqui devem ser do IT Pro S, que o pessoal não dorme, ficam lá procurando mensagem até de madrugada. Vou chamar os aplicativos aqui. Aí tem um aplicativo aqui, por exemplo, que eu já baixei, que é o RD Client. Eu vou chamar esse cara, o RD Client. Esse RD Client, ele serve para... Isso aqui, lembrando que eu estou usando Android, tá? Tem um Samsung S5 com Android. Aqui, ó, se eu clicar aqui no Remote App, ele vai mostrar várias opções, inclusive para você entrar no seu próprio computador, através do Remote Desktop. Você pode, na sua rede, no seu celular, conectar no seu computador mesmo, normal. Só que no nosso caso aqui, a gente está usando o Remote App, que é o tema dessa palestra que a gente está fazendo aqui. Aí ele está pedindo qual é a minha senha, né? qual é a minha identidade para poder
achar as sessões que eu tenho acesso. Aí ele vai pedir aqui, ele vai fazer a autenticação. A primeira vez só que ele faz isso, tá, gente? Eu deixei aqui para poder mostrar para vocês, né? Mas depois que você fizer isso a primeira vez, você já vai direto no seu aplicativo. Agora é aquela maravilha de digitar a senha no celular, né? Maravilha, né? Só um minutinho. Eu digitei a senha certa. Aí ele já está aqui, ó. Aí ele já está mostrando todos os aplicativos que eu tenho, ou seja, eu estou usando o meu Android, entrando numa seção de Remote App e tendo acesso ao aplicativo. Aí você pode me perguntar, por que eu estou vendo duas calculadoras aqui e não uma, já que eu mostrei para vocês que eu estava publicando uma calculadora? Porque vocês viram que eu tenho duas sessões lá, que foram duas palestras que a gente fez. Então, como cada sessão daquela eu estou publicando uma calculadora em cada sessão, então aqui ele soma tudo na minha tela. Então eu estou vendo dois Paint, duas calculadoras, porque eu tenho essa mesma publicação em duas sessões diferentes. Então, se outra empresa, por exemplo, publicar um monte de app e mandar uma permissão para mim nesse mesmo e-mail, nessa mesma identidade, quando eu clicar aqui vai aparecer mais uma calculadora. Só que cada uma no computador. Aí eu venho aqui agora, por exemplo, e clico em Visio. Aí a gente vai ter uma coisa muito legal, né? É você botar um Visio no Android. Essa aqui é a tela do meu celular que vocês estão vendo. Olha lá. É lógico que você operar um Visio no celular não é uma coisa muito confortável, né? Mas assim, de qualquer forma, tá aqui. Ó. Vou abrir aqui um chat aqui, vou colocar um gráfico desse aqui, só para... E está aí o meu Visio. Então, para vocês não verem, por exemplo, que de repente a tela aqui, ó, um refresh aqui, tá vendo? Que aí você consegue ver como é que fica no celular mesmo. Que eu estava fazendo essa expansão da tela para melhorar a visualização de vocês. Aqui vocês estão vendo o celular e o vídeo conectado, né? Eu estou desconectando agora, por exemplo. Aí fica melhor que vocês conseguem ver o celular mesmo, né? Por exemplo, posso chamar outra coisa aqui. Deixa eu chamar
outra aplicação aqui. Aí agora eu chamei o Project. Então eu tenho aqui, ó, eu estou rodando um Project no Android. Tá aí o meu Project. Vou colocar em tela cheia aqui. Tá aí, ó. Eu estou com um Project rodando dentro do meu celular Android. E como poderia ser um iPad, poderia ser um André, Windows RT, poderia ser um tablet Xing Ling qualquer aí, etc. André, só um Oi. minutinho. Pessoal, para vocês visualizarem melhor, aperta a teclinha F5, tá? Vai ficar em tela cheia para vocês aí. Pode seguir, André. Obrigado. Ok, tranquilo. Vou voltar aqui agora para o nosso PPT. Então é isso aí, gente. Voltando aqui para o nosso amigo PowerPoint aqui. Aqui ele está falando do deployment híbrido, que pela estrutura que existe, a gente não vai conseguir demonstrar, mas eu mostrei para vocês aonde que a gente começa esse processo. Na hora que ele pergunta lá, eu quero fazer um deploy rápido ou através de VPN, aí eu consigo fazer todos esses recursos aqui. Eu posso fazer uma VPN, uma site to site, ou seja, eu vou ligar a minha empresa com o Azure, aí eu consigo, além de fazer as federações, eu posso inclusive fazer o single sign-on, que é você, com o mesmo, o cara dá lá o login de rede dele, ele já está autenticado lá no Azure para poder rodar essas aplicações, entendeu? Então eu posso fazer, com esse deployment híbrido, eu consigo inclusive fazer o SSO. Eu consigo publicar aplicações, como eu já falei antes, que eu consigo publicar aplicações que se conectam dentro da minha empresa para poderem ser executadas. Por exemplo, eu posso ter uma aplicação lá onde o banco de dados que está no Azure, está publicado lá no Node app, mas o banco de dados que ela acessa está dentro da minha rede e ela já está configurada para localizar esse servidor de banco de dados aqui e poder funcionar. Então, esse aqui é um desenho de como seria esse deployment híbrido. Né? Eu tenho aqui toda aquela rede que a gente fez, que é aqui no meio, né? Isso foi o que a gente fez até agora. Só que aí tem essa conexão com esse último quadro azul aqui, que significa o seu ambiente on-premise. Então, aqui, olha só, eu consigo fazer uma autenticação usando os usuários que estão no AD dentro da sua empresa, para poder autenticar e usar os aplicativos. Então aqui tem o passo a passo, né? Que é você criar a collection, um pouco que nós fizemos juntos. Né? Aí eu preciso fazer, no caso da híbrida, alguns outros passos. Eu tenho que criar uma rede virtual, eu tenho que linkar um template da imagem, aí eu tenho alguns outros afazeres, vamos dizer assim, em termos de conectividade maior para poder fazer esse deployment híbrido. E aqui você tem uma comparação entre as duas opções. Né? Basicamente, o que eu posso resumir entre as duas, para a gente não ficar lendo item por item aí, uma das grandes vantagens de você ter essa aplicação, esse deployment híbrido é você fazer essa federação com o seu AD, então na hora que você
publicar as aplicações, você já coloca quem são os usuários do seu Active Directory que vão ter acesso à aplicação. Você pode ter conformidade com as suas políticas de domínio. Então, ou seja, toda essa versatilidade que você tem no seu ambiente on-premise, você tem dentro dessa nova tecnologia de multi-app. O deployment em nuvem, né, que a gente fez aqui, que eu startei com vocês, já estava pronto também, que eu mostrei, ele tem algumas limitações. Né? Você tem que mandar o e-mail, se a pessoa não for, você não criar esse ambiente de federação com o Azure e a sua empresa, através de sync, alguma coisa assim, você tem que estar mandando e-mail, o cara tem que ter uma conta no Live para poder entrar, você tem algumas limitações desse tipo de implementação. Aqui são as vantagens do deployment, mas eu ressalto sempre esse último quadrinho aqui, que é você ter vários tipos de clientes. Né? Então você consegue ter aplicações para pessoal de campo, né? Etc. Então isso aqui, foi o que eu expliquei para vocês. Quando você usa o deployment em cloud, você automaticamente abstrai aquela camada do SO, do sistema operacional. Então, ele é automaticamente mantido pela Microsoft. Aí, quando você usa o híbrido, né, aí você tem que, aí dependendo de como você faz esse deploy, se a imagem for sua, aí você vai ter que, o seu departamento de TI vai ter que fazer vamos dizer, deixar esses updates, né, ou que tiver que ser mantido o seu ambiente on-premise, né? Quando você sobe uma imagem usando aquela opção que eu expliquei para vocês, que você tem que gerar um script e subir em cima de PowerShell, quando você gera esse tipo de imagem, aí esse update é automático. Quando você está usando uma imagem que está no seu ambiente on-premise para você publicar lá no Remote App, aí essa atualização no ambiente on-premise é sua. Aí eu botei no PPT as telinhas aqui, nesse primeiro quadro, eu mostrei aonde eu capturei essa tela eu baixando o Remote App para Android, tá? Aqui eu cliquei no RDS, abriu os aplicativos e tem um aplicativo aberto ali. Aí você tem algumas features, esse quadro aqui, ele era válido até hoje de manhã, né? Até o Gilson Boninho publicar lá que já não está mais em preview, porque você tinha o preço, né? Antes era free, né? Porque você estava em preview ainda. Aqui você tem os devices suportados, Windows 8X para frente, Windows 7, Windows RT, Windows Phone, iOS, Android, macOS. Cada usuário, quando abre uma sessão lá, vocês viram que eu posso salvar o meu arquivo Word dentro do Azure ou dentro do SkyDrive lá, agora do OneDrive. E agora, quanto eu tenho de espaço lá? Eu tenho até 50 GB por usuário para salvar arquivos dentro daquela seção do Remote App que eu abri para trabalhar. Aqui as regiões, vocês podem ver que hoje já tem do Brasil, né? Quando eu fiz esse slide não tinha. E a capacidade inicial era de 20 usuários para cada tenant dele. Aqui tem uns links úteis, né? Essa sessão é gravada, vocês podem ter acesso depois. Tem alguns artigos, o apontamento aí para o link do blog da equipe, lá de RDF, etc. Esses links aí. E aqui tem uma chamada, né? Chamada para ação aqui, para você fazer um trial free.
Eu não sei como é que está essa política hoje do Azure, mas acredito que você consiga fazer um trial de 30 dias lá, sem custo. Você pode criar máquinas virtuais, criar e brincar, inclusive o Remote App. E chegamos aqui ao final aqui, vamos ver as perguntas que a gente tem aqui, se tiver alguma que a gente não respondeu aí. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó, já foi respondida, né? Passar uma instância no Windows Azure de Remote PP. Pode acessar uma VM ou aplicação de multiplicidade. Exato. Na verdade, o client do Remote App, o client do Remote App, ele é um pouco diferente. Ele não é o mesmo MSSC que você roda, não. Você tem que baixar um clientzinho específico para Remote App, né? Esse do Android, você viu que ele pergunta, você quer acessar um desktop remoto ou quer acessar um Remote App? No caso do Windows, ele já baixa um software específico que é para Remote App. Ele é um pouquinho diferente, né? Ele só mostrar de novo aqui. É esse cara aqui, ó. Tá vendo? É esse cara que eu estou mostrando aqui. Ele não tem aquelas opções. Opa, acabei apertando errado aqui. Como é que eu faço para voltar? Ele não tem aquelas opções que a gente tem quando você abre um cliente de desktop remoto normal, que você tem lá qual o IP da máquina, quais as opções que eu tenho, tá vendo? Não tem. Quando você entra nesse cara aqui, quando ele está vazio, você vai ver as invitations, né? Ou seja, os convites que você tem de coisas que foram publicadas com o seu e-mail, tá vendo aqui, ó? Você vai olhar e você vai ter acesso. Inclusive é bem restrito isso. Isso é uma coisa que a gente inclusive discutiu no último evento que a gente foi lá na sede da Microsoft, lá em Seattle. A gente esteve lá com um time de remote desktop e a gente levantou essa questão, né? Assim, a gente não tem muita flexibilidade aqui. Então aqui você só consegue ver os invitations lá e fazer o logout aqui, né? Não, a gente não tem muitas opções. Então, a forma de acessar o Remote Desktop é diferente de acessar o Remote App. Você pode acessar os dois, mas o client é diferente. Vou voltar lá para a apresentação. Posso acessar uma instância. Ok. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui. A gente pode parar a gravação já, Guilherme? Piloto? Opa! A gente só tem duas perguntas aqui, uma do Marcos e outra do Cleiton. Vamos ver. Ah, tá, vamos lá. Respondendo aí, a gente já dá para parar. Vamos ver. Posso gerar um VHD com um cliente de um sistema de gestão através da VPN para esse local, executar uma aplicação de multi-VP, acessão do banco Prime. Exatamente, Cleiton. Esse aí você consegue fazer naquele deploy híbrido, ou seja, você tem que ter essa conexão da sua rede on-premise com Azure. Aí você publica o client do seu sistema e esse client ele consegue, através dessa VPN que você tem site to site do Azure no seu ambiente on-premise, ele consegue acessar o que ele precisa para rodar. Então você está colocando só o clientzinho ali. Essa é uma das ideias. Vamos lá. O usuário precisa trabalhar no AutoCAD, fazer no Photoshop, usar de recurso no Multi-Effects, usar potência gráfica de GPU. Eu estava, inclusive, hoje discutindo, tem um pessoal na minha empresa que é da equipe de Autodesk lá, né?
Inclusive, tem até um licenciamento diferente da Citrix para AutoCAD via Citrix, tem uma licença diferente do AutoCAD. Uma diferença de licenciamento do AutoCAD para ser rodado em cima de serviços de terminal. Inclusive, essa solução ela é suportada, mas é interessante, quem trabalha em empresa que tem compliance, que tem regras rígidas seguidas aí de licenciamento, entender como é que funciona o licenciamento do AutoCAD em cima de sessões de desktop remoto, tá? Você consegue fazer isso no Remote App, apesar eu particularmente não testei, tá, o Marcos, como é que é a performance do AutoCAD em cima do Remote App especificamente, né? Mas, assim, o que a Microsoft está colocando para a gente é que você teria todos os recursos da GPU, do Remote Effects, inclusive está até no slide isso aí. Então, você rodaria em cima disso aí o seu AutoCAD lá. Agora, eu só atento de novo para a parte de licenciamento, né? Quando você coloca uma aplicação assim, distribuída dessa forma, tem que entender do licenciamento da aplicação para ver como que ela, sem querer você não colocar a sua empresa numa situação ilegal de software, né, de licenciamento. Okay? Mas assim, tem todo esse suporte aí do Remote Effects. Tanto é que você pode criar sua própria imagem para subir, né? Como eu mostrei aqui, eu usei uma imagem que estava pronta lá, onde eu poderia criar uma imagem e subir usando o PowerShell. Mas o próprio script de PowerShell já é gerado pelo próprio ambiente do Azure. Espero ter respondido aí as duas perguntas. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Aí, o Janiel apareceu. Bom, pessoal, se tiver mais alguma pergunta aí pra gente. Estou vendo aqui os nossos os participantes de hoje aí, ó. Agradecer a presença de todo mundo aí, até o nosso amigo Mansur aí, tá acordado até tarde aí, o cara que eu sei que dorme cedo. Tamo junto aí. Então é isso, pessoal. Se não tiver mais nenhuma pergunta aí, a gente está terminando mais um Quinta de TI aí, agradecendo a presença de todos aí, né? O prestígio aí para vocês abrirem mão aí da noite aí, pedaço da noite para estar com a gente aqui batendo papo de TI e aproveitar para o Guiroto. Qual é o próximo tema, André? Qual é o próximo Quinta de TI? Tem esse ano ainda? Vamos lá. Só agradecendo, André, pela presença, pelo conteúdo passado. Foi show de bola. Em meu nome, em nome da equipe do Quintas da TI. Eu vou parar a gravação, não saia da sala, que eu vou passar os recados aí e responder a sua pergunta também. Só um momento.